Em um mundo preenchido por sangue e desgraças, o nosso protagonista, chamado Ryuki, junto com um grupo de pessoas, foi invocados à força para este lugar onde a regra é matar ou ser morto. Após muito tempo de lutas nesse inferno, eles conseguem derrotar um poderoso demônio, porém quase todo o seu grupo foi exterminado, e ele também estava à beira da morte. Para sua surpresa, ao abrir os olhos novamente, Ryuki percebe que ainda está vivo. Inicialmente, ele não compreende o que aconteceu, mas por algum motivo ele recebeu o poder de controlar tudo aquilo que ele matava. Após um bom tempo nesse mundo, ele se tornou o rei dos necromantes, enquanto seu irmão retornou para a Terra. Porém, um dia ele acaba descobrindo que seu irmão foi morto, e foi aí que ele decidiu retornar para a Terra e se vingar. Esta é a parte 12. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O líder da Associação de Caçadores, chamado Chanso, juntamente com Yojimbo, estava em busca de eliminar Ryuki. Yojimbo fala que já tem muita experiência em lutas contra necromantes. Para aqueles que aprenderam a arte do comando com uma habilidade, é muito mais conveniente e divertido usar sacerdotes para derrotá-los em vez de um exército inteiro. Chanso diz que já os contratou, mas não sabe se eles virão. Yojimbo fala que é por isso que ele deveria ser legal com eles quando tiver a chance, dizendo que o problema de Chanso é ser muito mente fechada. Chanso fala que, se vai continuar dando sermões, pelo menos deveria ajudar se for ficar. Yojimbo pergunta se é assim que vai falar com ele, como alguém pedindo ajuda, pois quer uma resposta do presidente da Associação de Caçadores. Chanso, bastante irritado, pensa que já sabe muito bem que não está em condições de liderar a Associação Coreana de Caçadores. Mas isso não muda o fato de que essa posição era seu objetivo. No entanto, chegou a esta posição com o patrocínio do Submundo e de Yojimbo, e tinha planos de fazer muitas coisas com a autoridade concedida por esta posição. Mas agora que está nisso, há muitas coisas para ele lidar. Yojimbo fala que, de qualquer forma, deveria tentar o seu melhor como presidente da Associação de Caçadores, e era para ligá-lo se não puder. Chanso pergunta para onde ele estava indo. Ele diz que vai ver o chefe da seita do cemitério. Chanso pergunta por quê, e ele responde dizendo que não é nenhum dos seus negócios. Voltando para Ryuki, eles chegam até a casa que Kang-min criou. O ente fala que vai esperar por eles dois neste lugar, pois estarão em problemas se perderem o caminho de volta. Em seguida, Ryuki usa sua habilidade Aperto dos Mortos-Vivos para tentar abrir a porta, porém não funciona. Ryuki fala que Kang-min implementou uma medida mágica de segurança. Soyun confirma, dizendo que até ela não pode quebrar isso. Ela também fala que lhe disseram há muito tempo que, se tentar quebrar a barreira à força, os demônios selados dentro da biblioteca serão libertados. Ryuki pergunta se ela já tentou. Soyun diz que não é uma ladra comum e o que faria neste lugar quando Kang-min está morto. Ao se aproximar da porta, Ryuki observa que houve muitas tentativas de invasão, pois o chão ainda contém vestígios de mana dessas tentativas. Os corpos podem ter sido retirados do local, mas seus vestígios não. Em seguida, ele fala para Soyun que tem algo para lhe mostrar, então era para dizer se souber de alguma coisa. Ryuki ativa uma habilidade e após isso aparecem vários espíritos ao seu lado. Ela pergunta o que seriam essas almas. Ryuki diz que a barreira que seu irmão montou selou as almas daqueles que morreram neste lugar com a magia negra chamada Armadilha de Almas. Com isso, pergunta se ela conhece algum deles. Ela confirma dizendo que reconhece um deles, que era um mestre de uma guilda de ladrões. Ele era um ladrão experiente, mas acredita que até ele morreu neste lugar e até estava se perguntando por que não ouviu nada sobre ele ultimamente. Ao desfazer sua habilidade, Ryuki encontra um texto na língua gárgua e assim ativa o aperto dos mortos-vivos novamente. Soyun rapidamente percebe que era um grande poder mágico, não sendo uma simples magia de invocação, e nunca viu um necromante invocar algo assim. Ela se questiona onde ele poderia ter aprendido tal magia negra. Após ler as escrituras que estavam na porta, a porta começa a agir de forma estranha, deixando Soyun surpresa. Pouco tempo depois, Ryuki fala que é um mapa da biblioteca que seu irmão fez. Após isso, Ryuki fala outras palavras e começa a quebrar o selo, abrindo a porta.
Soyeon diz que isso nunca aconteceu quando chegou neste lugar e pergunta o que seria isso. Em seguida, Ryuki diz para segui-lo. Ao entrarem, Ryuki pensa que o caminho para a biblioteca é uma cópia de uma masmorra genérica, e apesar de seguir o mesmo caminho, a atmosfera parece continuar mudando de quente e úmida para fria e gelada. Com isso, pergunta se ele remodelou uma dungeon. Soyeon confirma, dizendo que ouviu que esta era uma masmorra não identificada quando Kang-min a encontrou pela primeira vez. Pouco tempo depois, eles chegam a uma porta. Ao tocar nela, ele percebe que a porta é na verdade feita com escamas de dragão e até os cabos parecem ser feitos de chifre de dragão, esculpidos e polidos. Tudo isso mostra o artesanato de Kang-min, e é óbvio que Kang-min valoriza este lugar com todos os detalhes que colocou nele. Ao entrarem, chegam na biblioteca. Após as luzes acenderem, Soyeon diz que este é um sensor automático de luz com engenharia automática, que detecta a presença de pessoas dentro dele e ajusta automaticamente a iluminação. Ao pegar um dos livros, Ryuki descobre que estava tudo escrito em gárgua. Soyeon fala que vai tirar uma soneca, com isso era para lhe avisar quando terminar. Ao começar a ler, Kang-min dizia que o que mais esperava ao vir para a Terra não era mais ter que lutar nas guerras de Hela. Entretanto, um mês depois de retornar, percebeu que suas expectativas eram, na melhor das hipóteses, um mal-entendido ingênuo. Já se passou um ano desde que ele voltou e não vai mais trabalhar com Tianzhou. Quanto mais perto dele, mais dissimulado e vil ele se torna. Esta não é a Terra que ele esperava e perdeu. Ele se tornou o caçador mais forte do mundo, o que foi bom, mas ao mesmo tempo sentiu um pouco de amargura. Ele é o mais forte quando se trata de lutas de um contra um, mas todos os caçadores agem e lutam em grupos organizados. E enquanto os caçadores ao seu redor podem realmente confiar. Só tinha confiança em lutas e batalhas, mas é difícil julgar corretamente uma pessoa e administrar relacionamentos interpessoais. É mais fácil apenas admitir que não tem talento para esse tipo de coisa. Pouco tempo depois, Ryuki não acredita que aquela mulher realmente estava dormindo, mas estava fazendo muito barulho com seus roncos. Com isso, ativa sua habilidade Sombra dos Mortos para conter o barulho e retornar à leitura. Kang-min diz que já fazia 4 anos desde que retornou à Terra. Os humanos da Terra tornaram-se muito mais visivelmente corrompidos do que antes do despertar. É o mesmo para aqueles convocados para outro mundo e que depois retornaram. Todo mundo só quer exibir seu poder e eles fazem qualquer coisa para conseguir o que querem usando seu poder. O governo é basicamente um governo fantoche agora, eles não podem fazer mais nada. Aqueles que controlam e gerem os caçadores são as associações de caçadores em cada país. O problema é que essas associações são tão corruptas quanto os meta-humanos. E ele fez a escolha de tentar mudar a realidade em que estava vivendo. Mas, ironicamente, aqueles que o seguiram não gostaram que ele tivesse tomado essa decisão. Ele sabia que, se continuassem fazendo o que estavam fazendo, não haveria risco de morte e ganhariam uma parcela da riqueza. Mas, quanto mais continuavam assim, mais nojento o mundo se tornaria, e ele odeia isso. Nesse ritmo, a Terra se tornará um inferno. Com o passar do tempo, ele descobriu algo estranho. Um dos portões que se abriram nos Estados Unidos não é uma masmorra normal. De acordo com seu informante, há rumores de que há uma entrada que leva ao reino demoníaco, um portal que abre a porta para o inferno e permite assinar um contrato com os demônios. Ele não se importava se os demônios viessem invadir a Terra, pois poderia simplesmente eliminá-los. Estava confiante disso, já que enfrentou inimigos piores em Hela com seu irmão. Há alguns meses, escreveu sobre um portão que se abriu nos Estados Unidos, mas acabou recebendo algumas informações estranhas. O portão realmente levava ao inferno e as pessoas começaram a chamá-lo de Hellgate. Despertados e aqueles que retornaram dizem que o rei demoníaco realmente existe e que se adquirir o poder oculto dentro dele poderá se tornar um caçador muito mais forte. Com o passar do tempo, finalmente encontraram o líder e desbloquearam o selo do chamado Hellgate. O problema é que existem forças tentando abrir esse tipo de portão na Coreia, e o portão do inferno é realmente a entrada para o reino demoníaco. A fim de fechar a lacuna de poder entre os que retornaram e os que despertaram tiveram essa ideia.
E agora, magos, invocadores, necromantes e alguns retornados formaram um clube social privado e iniciaram experimentos para convocar uma entrada para o reino demoníaco. E no final, eles encontraram a entrada para o reino demoníaco, a chamada Hellgate. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!